Vocês já ouviram falar de pessoas conhecidas como esponjas e uma outra conhecida como filtros? Bom, você sofre muito com intensidade a dor do outro? Se você é uma dessas pessoas, então eu te convido a vir comigo nessa história e aprender um pouquinho mais junto comigo aqui. Pessoal, há pessoas que têm a característica de absorver os problemas dos outros. Essas pessoas são aquelas que, ao brincar de batata quente, por exemplo, queimam a mão, sem fazer isso de forma consciente, tá? Elas não têm noção de que tá agindo daquela forma, é inconsciente, mas ela faz. As pessoas absorventes são mediadoras naturais, elas sempre querem pacificar. Então elas procuram reconciliar, né? Dão ouvido ao que estão precisando, são como salva-vidas do sistema. O problema por trás disso não é aquelas que querem estar lá e desejam então estender a mão, mas sim aquelas que adotam o problema da pessoa como se dela fosse. E aí as cargas de todos os problemas vêm para si mesma e acabam excessivamente envolvidas com um peso monstruoso de um estresse que ela não faz parte. Bom, as pessoas absorventes no sistema é a sua contrapartida. No sistema humano, cada um de nós desempenha funções específicas, né? Por isso que cada um tem uma forma de agir, uma forma de falar, uma forma de reagir, né? Bom, afinal, sempre há pares o que complementares. Então, como vínhamos comentando, né? As pessoas absorventes são aquelas que estão sempre dispostas a ouvir o problema dos outros, são pessoas como canais abertos, sempre pronto para cuidar do seu entorno, sempre prestativo, sempre quer cuidar, quer demais pro próximo. Mas em contrapartida, as absorventes são aquelas pessoas que tendem a não se responsabilizar pelos seus problemas e colocá-los sobre os ombros dos outros. Ou porque não tem capacidade de resolvê-lo de imediato, ou porque não são pragmáticas e tendem a fazer o quê? Dar voltas e voltas e voltas, ou simplesmente são pessoas extremamente indecisas. Vocês devem conhecer bastante. Diante dessas circunstâncias, os absorventes, as pessoas que são absorventes, saltam para o ringue mesmo e exibindo sua função, adota o problema dos outros, tomam como seu, tenta resolver daqui, tenta resolver ali, tenta auxiliar aqui, tenta amparar ali, e o problema, ela nem sabe o que aconteceu de verdade, né? Mas ela se encarrega do problema alheio, sem que o outro peça, inclusive, tá? E apoderando-se dele. Então, desassociando da responsabilidade, a pessoa deve assumir a sua situação. As pessoas absorventes são vistas mais de perto. Por quê? Porque a sua atitude consiste em absorver informações, absorve emoções, sem serem muito conscientes disso e do que está acontecendo. Por isso exerce esse grande poder de atração entre as pessoas e são altamente emocionais, sensíveis, emotivas, que são as situações do meio ambiente. Elas se comovem. Então, muitas dessas pessoas, né, no seu entorno, elas olham o seu entorno e colocam como primeiro lugar. Por isso, elas sempre são desvalorizadas, porque ela não se dá valor. Acontece que os outros são muito observadores, ela não.
Reativos com o quê? Com o meio ambiente e buscam, embora não consciente também, tá, gente? Isso muitas vezes não é feito de caso pensado, tá? Elas são o quê? Hiperresponsáveis com tudo que acontece, carrega outras responsabilidades que não lhe correspondem. Ela faz tudo certinho. Da mesma forma, os absorventes são pessoas muito criativas e engenhosas e altamente empáticas, intuitivas. E esses aspectos que os fazem estar no momento, no lugar certo para ajudar os outros, né? Mas, pessoal, como indicamos lá no início, o problema com isso tudo é que elas assumem como seu o problema. Tudo que está acontecendo de ruim, ela toma para si como um fardo. E esse fardo não é teu. E você evita que essa outra pessoa cresça com o fardo dela. Então, o desejo de ajudar o próximo, somando a sua impressionante empatia, tornando-se mediadores, conciliadores emocionais, hábeis na negociação de conflito, com uma posição, samaritana. Portanto, não se trata de um negociador profissional. Não é estratégico. Ele é emoção. As esponjas são pessoas altamente sensíveis, como eu disse. Elas são excessivamente empáticas. Até certo ponto, essa característica de personalidade tem algumas peculiaridades comuns em relação às chamadas pessoas esponjas. São altamente sensíveis, têm capacidade natural de processar tudo o que percebe em seu ambiente, como se seus sentidos eles estivessem permanente assim, alerta e aguçados. Essas são as pessoas esponjas. Vocês vão lembrando de pessoas que são pessoas esponjas e vão comparando. Então, principalmente o conceito da pessoa altamente sensível foi proposto há 20 anos atrás, né, por um terapeuta, Elaine Aron, os traços de que destacavam uma maior sensibilidade perceptiva e cognitiva aos seus estímulos ambientais. São pessoas sujeitas a todos os detalhes de que estão ao seu redor, as suas possibilidades e das situações do contexto em que interagem. Elas não medem esforços, elas vão atrás, elas fazem de tudo pela outra pessoa que ela cria essa empatia. Elas são reflexivas e esse pensamento, as situações da vida, e naturalmente elas tendem a fazer o quê? A indagar o outro. Assim como os psicólogos da espontaneidade, né? Pois o que eles são espontaneamente psicólogos. Eles podem detectar sutilezas dentro do ambiente que muitas outras pessoas não percebem. Mas essa pessoa, ela observa essas características. Ela acrescenta-se a atitude de que se há um problema, o absorvente adota ele para resolver, já que o dono do problema não tem capacidade. Tá, e você está deixando com que ele nunca tenha. Bom, e a necessidade de falar, então, que tem uma catarse sobre o que se passa com elas, tá? O que as relaxa, o que deixa calma, tranquila, haverá as esponjas e os absorventes prontos para auxiliá-los com sua capacidade de ouvir, de resolver tudo. A pessoa fica tranquila, gente. Será que vocês estão auxiliando? Será que vocês estão deixando essa pessoa amadurecer como você amadureceu? As pessoas absorventes estiverem confortavelmente em um ambiente com ar-condicionado ligado, por exemplo, em um dia quente de 40 graus, e alguém pedir que
os acompanhe até uma missão no centro da cidade, eles são absolutamente capazes de largar tudo e atender o pedido. Eles são assim, tá? Eles não fingem que são. Eles não trabalham para que pareçam ser. Eles são assim. Então eles estão sempre no ringue, como eu disse, né? Para achar a solução. O não, simplesmente, essa pessoa nem sabe que existe no vocabulário. Ela não consegue falar. Os absorventes selecionam, não se priorizam e não têm clareza sobre o limite entre ser solidário, tentar ajudar no que pode, né, prestar um socorro, dar uma atenção. Ela não, nesse momento, ela não sabe balancear. Então, em geral, essas pessoas esponjas, né, são como fusíveis para circuitos humanos. Muitas oportunidades em que ocupam lugar de bode expiatório concentram todo o estresse de um sistema. Elas sempre pagam um pato que não viu e nem comeu. Nas crianças esponjas, além de todas essas características, a forma de absorver promove uma sintomologia, ou seja, né, uma atitude de reclamação sobre as disfunções do sistema familiar. E aí é evidenciado através dos sintomas. As crianças começam a apresentar sintomas, porque a empatia das pessoas absorventes, né, num ciclo vicioso. Vira um looping, não adianta, tá? E se por empatia entendemos a capacidade de se colocar no lugar do outro, os absorventes têm uma abundância. Espontaneamente sente o desejo de ajudar, resolver os problemas, a dificuldade das pessoas. Por quê? Porque ela acredita que essa pessoa precisa dela. E essa atitude sistematizada na sua personalidade, a todo mundo, parece que é uma ligação direta, né, entre um e outro. Então, por alguns motivos, muitas vezes eles podem se ver nas mãos de pessoas manipuladoras e de pessoas que desejam, sim, prejudicá-los. Quem nunca viu? Ou quem nunca passou por isso? Por isso, uma pessoa esponja, tá, pode se envolver demais em situações e se ver no meio de triangulações, alianças, coligações, intrigas, fofoca, mas nas quais os limites nem medida de intimidade. Ela não tá lá para isso, mas ela vai se envolver nisso. Os absorventes também, muito empáticos, tentem o que? A conscientizar, né, para mudar a bagunça. Então, ser mediador também, que se acha necessário ali, fica angustiado, tenso diante dos problemas, se preocupa também excessivamente. Então, no meio disso tudo, desse labirinto, gente, fica difícil sair, embora muitos não sabem nem como entraram. Então, como é que eu vou sair? E também nem conhecem, não sabem que são dessa forma, tá? Traços positivos a princípios, pois essas pessoas mais próximas, né, dos outros, elas não são controladas. O efeito negativo de ser absorvente, qual que é? Bom, essa atitude de absorvente, de estarem sempre pronto para ajudar, né? Tá sempre em torno, embora lhe permita obter um recolhimento momentâneo, causa algum efeito negativo, ela discretamente sai, a francesa, né? Ela não faz isso, ela fica e tá ali para qualquer coisa. Por exemplo, se são super estimulados quando eles são super estimulados, eles estão carregados de estresse, de responsabilidade
que não lhe corresponde uma atitude hipervigilante que os enche de ansiedade. Em geral, eles carregam o peso de uma mente muito mais cognitivamente ativa do que as normais. São muito mais exigidos e se tornam satélites do seu entorno. O centro da atenção para resolver tudo. Como satélite, eles colocam os outros como em primeiro lugar. Não são valorizados. Sua estima é colocada no reconhecimento do outro para com eles. Além disso, estando naturalmente no centro da tempestade, os absorventes se encontram no meio dessas situações polêmicas porque absorvem a atenção do circuito, a obrigação, a responsabilidade de uma solução. Ele se cobra, ele precisa resolver. Não dá para entender. E, gente, ele não tá bancando de bonzinho, tá? Volto a repetir. Ele é assim. E é um bom negociador para um sistema ter um mediador gratuito, mas um mau negócio. Não consegue fazer um negócio muito legal. Então, espero que você reveja a sua vida. Um beijo. Foi legal, Tata. Gostei.